Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Sempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Chegamos aqui agora no lugar meio sem saída, que tem tanto umas casas quanto até um riozinho aí que deve servir de esgoto. Isso mesmo, dito e feito. Só amassou um pouco aqui, ó. Saiu do lugar, na verdade, isso aí dá pra colocar de volta. O que ferrou o carro do cara foi isso aqui, ó. E o mais louco é isso aqui também, ó. Um monte de moto. Tem que dividir espaço com as motos. E todo mundo se ajeita, todo mundo se ajeita. Ó, Juba não para o pessoal, não. Juba não para. Dale! Paulo, ele sabe que eu tava na torcida de São Paulo. Paulo, ele sabe que eu tava atacando poeira, pedra. Salve, salve, família. Começando mais um vídeo novo pra vocês. Dessa vez direto da Colômbia, em Medellín. Estamos aqui na favelinha que o Pablo Escobar construiu. Então, vamos aqui mostrar pra vocês tanto ela quanto a Comuna 13. E é literalmente favelinha aqui. Estamos na vielinha aqui. A gente veio só conhecer mesmo, sem tour, sem nada. E vamos embora. Simbora. O vídeo promete. Chegamos aqui agora no lugar meio sem saída, que tem tanto umas casas quanto até um riozinho aí que deve servir de esgoto. Isso mesmo, dito e feito. Mas é isso. Vamos voltar aí, amor. O pessoal aqui de boa. Parece ser... Não é muito recomendado vir pra cá à noite, porque aqui não é um lugar muito turístico. Mas viemos só nós mesmo na cara e na coragem. Conhecer aí o bairro construído pelo famoso Pablo Escobar, Pablito. Simbora, simbora. Esse vídeo é bem longo. Vai ter aí depois aqui ainda uma tour pela Comuna 13, que é outro bairro icônico aqui. A gente vai passar por uns museus, monumentos históricos. E... à esquerda? Ah, dale, graças. É isso, o povo colombiano é massa. Sai perguntando que eles vão instruindo. Assim como no Brasil, povo bem solícito, bem gente boa. E é isso. Onde ficava o mural do Escobar, ó. É um mural bem icônico, tem várias fotos. Mas ele foi apagado. Como eu falei, tem muita gente que ama o Escobar, mas especialmente o pessoal do governo não gosta muito da ideia de divulgar muita imagem dele. Vou colocar uma foto aí de como era o mural antigamente e como tá agora. Um mural bem massa, não dá pra negar. Mas não vou mentir, eu queria ver o muralzão com a foto do Escobar. Mas é isso, né? Faz parte. O tempo muda tudo. Vou colocar uma foto do anterior pra vocês verem. Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Mais uma vielinha aqui. É isso, que nem no Brasil. Viela para todo lado. Tem que se apertar aí para encontrar os lugares. Como eu falei, aqui é um lugar quase zero turístico. O próprio governo proíbe o nome, né, do bairro, se chama bairro Pablo Escobar, já para evitar esse narcoturismo, né? Que, enfim, algo que evitar o surgimento de novos Escobar. A ideia não é endeusar. Inclusive, esse vídeo aqui, a ideia é só relatar. Como eu falei, tem gente que ama o Escobar, que acha que ele foi, enfim, injustiçado, mesmo com as milhares de, quase 50 mil mortes que ele causou aqui na Colômbia. E muitas dessas pessoas, na verdade, muitas delas vivem aqui porque, enfim, né, seu avô, sua avó, sua mãe ganhou uma casa, e para muita gente, de fato, ele ajudou, mas, de certa forma, era uma forma dele captar também, né, aliciar essas crianças menores, porque... Enfim, assim, eles conseguiam... O crime faz hoje no Brasil, né? Você vê, para muitas crianças na comunidade, o pessoal do crime é um herói. Mas enfim, dá um 360 para vocês verem aqui também. Quebradona enorme, enorme. Arrumar lugar para parar o carro foi difícil. Esse vídeo a gente vai ainda no memorial, que é onde ficava a casa dele, na principal casa, porque ele tinha diversas casas, do edifício Mônaco. E então, aguenta aí, muita coisa pela frente. Eu, particularmente, acho a história de Escobar incrível, assim, porque, enfim, tanto pelas séries quanto pelos filmes, documentários dele, é um cara muito a mais, assim, né? Praticamente o maior narco da história. O cartel de Medellín não foi o maior, né? O cartel de Cali foi maior que o cartel de Medellín.
Cartel de Cali, pra quem assistiu Narcos, que tinha os dois irmãos lá, os irmãos, acho que era Rodrigues, não lembro muito bem. Eles eram um pouco mais low profile, já nasceram ricos, então era um cara, um pessoal que tinha capital político. Mas assim, o Escobar, ele destoava, né, mano? Então, diversas coisas que ele fez aí que até hoje ainda é um incógnito, né? Seja com a Hacienda. A Hacienda, pra quem não conhece, foi a fazenda que ele Fazenda Nápoles, né? Hacienda Nápoles, que ele basicamente construiu um universo à parte, trazendo hipopótamo, elefante. Inclusive, de hipopótamo, vou colocar uma foto pra vocês aqui. Mas essa questão dos hipopótamos, velho, virou um problemaço aqui na Colômbia. Porque os hipopótamos aqui na Colômbia, né, eles não têm predador. Então eles se proliferam à vontade. Eles têm muitos rios que são perfeitos, né, para eles proliferarem. Então virou literalmente um problema aqui, porque os hipopótamos não param de se multiplicar. Teve gente que tá adotando hipopótamo, vou mostrar pra vocês. A polícia tentou conter alguns, mas enfim, não é algo simples, né, transportar para a África hipopótamo. Então tá com um problemaço. A gente voltou aqui para rua principal, né? Ruazinha um pouco, sai um pouco da viela. E olha que massa esse barzinho que a gente tem, realmente comi um monte de coisa, roupa, história, famosa plata ou plumo. Muito massa, muito massa. A gente vai dar um rolezinho aqui, ver o que a gente encontra, além disso. Mas enfim, a história do hipopótamo aí foi de curiosidade para vocês. Um outro feito de Escobar também foi o La Candelaria, né? Foi a prisão resort que ele construiu aqui na Colômbia. Então, enfim, um cara com muitas histórias aí. Fica até o final do vídeo que a gente vai contando aos poucos e mostrando aí, vendo na prática. Vamos subir essa vielinha aqui para ver o que dá lá em cima. Bora lá. É isso, time. Não tem muito roteiro, não. Essa ideia aqui é ir desbravando. Mano, boas tardes. Sabe se tem, né, um museu ou algo assim do Escobar cá cerca? Son museos, sí, es la como de españolería. Entonces da la vuelta. La vuelta. Pasa por la cañada donde brincaban los pelados. Dale. Por la... Pues allá arriba. Está louco? Sim. Oi, Para lá tem um. Dale. Graças, irmão. Tchau, graças. O carinha tava bêbado aí, pediu informação. Ficou falando nada com nada. Aí o outro mano lá em cima falou: não, mano, escuta ele não, ele tá doidão. Tá doidão, vai pra lá que lá tem coisa. Mas enfim, mano, como não é um lugar muito turístico, mano, é isso. Você para, pergunta pro pessoal, vai se localizando. Só fica até olhando meio assim, que tá gravando, falando português, mas no geral o povo colombiano é um povo muito massa, então até então não tive problema nenhum por aqui. Tô aqui há quase um mês, inclusive, time. Peço desculpas aí, falta de vídeo. Mas, enfim, esse tempo estava meio corrido no trabalho, tava meio cansado também, que dá um trabalho da porra pra gravar. Oi, papi, como estás? Oi. Aê, dale, muito gosto. Aí, ó, o povo colombiano é um povo muito massa, mano, povo gente boa. Galera, lembra muito o povo brasileiro, assim. Então, ó, bairro Escobatu ali. Mas não vamos pegar tudo por enquanto, não. Vamos dar um rolê aqui mesmo, só nós. Procurar se nós achamos alguma coisa. Depois nós pegamos um tour em outro lugar. Daqui a pouco a gente vai lá no memorial dele, que só que fica pro outro lado da cidade. Então vamos esgotar tudo que tem aqui. E ainda hoje a gente vai lá pra Comuna 13, que essa parte sim vocês vão curtir. Vocês que gostam de uma farrazinha colombiana também lá promete. Lá é um lugar bem mais turístico, né? Tem bar, tem tudo. E simbora andando aí. Mostrando pra vocês na prática aqui como que é. Sem muito roteiro. Só disposição e curiosidade mesmo. Ô, se quiser almoçar também, mano. No pior que sim, mano. Vai comer? Aí. Que nem você tem menos suficiente também, né? Arrumar um lugarzinho pra comer. Simbora. Bom, paramos pra almoçar aqui. Arrozinho carreteiro. Olho. Sopinha de frijoles, de feijão. Um casinho simples aqui, uma polheria. Aqui tem muito. Dá pra bater um ranguinho aqui tranquilo, não é preço bom. Vamos saindo aqui do bairro já. Deixa uma voltinha pra vocês verem. Olha que massa esse campo. E você vê que tá bem perto da cidade aqui. É um bairro bem, não é um bairro muito afastado, não. Tudo aquilo ali embaixo já é o centro de Medellín. Isso aqui era um lixão. Hoje virou um bairro, enfim, um bairro carente, mas um bairro mais
mais organizado, né, do que o lixão. Nesse rolê vocês viram que ainda assim tem muito lugar que só joga lixo e tudo mais, mas é um bairro mais organizado. Agora vamos lá no Memorial do Escobar. Memorial do Escobar não, Memorial das Vítimas do Escobar, melhor dizendo, que é onde ficava a casa dele. Enfim, chegando lá, conto pra vocês. Boa, chegamos no carrinho. Coitado, sofreu esses dias. Vou tentar pra mostrar pra vocês. Tava lá em Cali, cara. Faz cidadezinha de antes de Medellín. Fui dar uma rezinha. Merda de um táxi estava atrás. Dei uma batida nele. Mas de boa que só amassou um pouco aqui, ó. Saiu do lugar, na verdade. Isso aí dá pra colocar de volta. O que ferrou o carro do cara foi isso aqui, ó. O engate entrou na frente do carro dele. Mas de boa. O tiozinho saiu meio estressado, mas paguei 200 mil pesos. 200, 600 reais pra ir lá. Ele foi embora. Ficou por isso. E é isso. Vamos embora lá pro monumento agora. Você tá aqui até agora, aguenta aí que tem muito pela frente ainda. Estamos só no comecinho do vídeo. Simbora! Aqui no Memorial Inflexion, que é basicamente onde ficava a casa do Escobar. Uma das casas, né? Ele tinha várias casas, mas essa era o espaço da casa principal, aqui na zona mais nobre de Medellín, bairro Poblado. O edifício, que era um prédio, né? Que além da casa dele ficava, enfim, uma parte dos negócios dele, era chamado Edifício Mônaco, que era um dos mais chiques aqui de Medellín na época, né? O edifício foi destruído em 2018. Como eu falei, o governo colombiano ele tem um cuidado com, enfim, né, com a história do Escobar, na ideia que não seja holofote nem inspiração para outras pessoas, né? E foi construído esse memorial, que é o Memorial Inflexion, que, enfim, é um lugar bem pesado, porque ele tem todo uma linha do tempo, né? E cada anotação dessa é um atentado que ele fez. Então, muita coisa. Atacou a Embaixada dos Estados Unidos em 84, 85, Palácio da Justiça, tudo isso, ó, bomba. Ele fez diversos atentados aqui, mais de 50 atentados. Então, realmente um caso muito delicado. Sobretudo depois que foi aprovada a extradição, né? Que foi a autorização para que narcotraficantes colombianos fossem deportados para os Estados Unidos, porque aí mudou totalmente o jogo, né? Como eu falei para vocês mais cedo aqui, chegou no ponto do Escobar construir a própria prisão dele, própria prisão. Então, que era basicamente um resort de luxo, assim. Então, quando foi aprovado, assim como outras prisões que outros narcotraficantes iam, eles tinham uma vida muito boa lá, isso que é verdade. Assim como no Brasil, a segurança pública com dinheiro, né, cara? Então, eles basicamente mandava e desmandava dentro da cadeia. E quando o governo colombiano aprovou essa extradição, aí o Escobar declarou guerra contra o governo. Pra você ter ideia, eles até cobravam aluguel de outros narcos, cobravam uma grana, né? Aluguel não é bem a palavra, mas para justamente lutar contra o governo, para tentar fazer com que essa extradição fosse cancelada. E depois disso, não que fosse flor que se cheire antes, né? Mas depois disso as coisas pioraram muito e o número de atentados foi cada vez maior, sempre, enfim, tentando atingir prédios governamentais, outras coisas. São muitos, cara, são muitos. Ó. Que a gente está em 89 ainda, tem ó, bomba, atentado, muita coisa realmente. Conforme a gente vai andando aqui, a linha do tempo vai passando, né? Tem um atentado que é interessante, deixa eu ver se eu acho para vocês, que basicamente ele colocou uma bomba no avião, cara. Isso foi bizarro. Tava tentando atingir um político que, na época, era opositor do Escobar, né? Pra quem não sabe, o Escobar chegou a entrar no Congresso. O sonho dele era virar presidente, mas ele não conseguiu, né? Ó, 93. Acho que foi por aqui. Deixa eu ver se eu acho o avião. Carro-bomba. Não tô encontrando. Olha esse veículo da polícia. Ele pagava, não lembro exatamente o valor, mas seria algo como 20 mil reais hoje para cada policial morto. Então, por isso o número de sicários aumentou muito. Sicário é aquela expressão para pessoas que vão duas numa moto, né? Matador, basicamente, matador. E tanto que até hoje aqui na Colômbia, olha que doido, até hoje é proibido dois homens numa moto. Não, a gente vê alguns na rua e tal,
não é tão incomum, mas é proibido. 2 caras numa moto. Enfim, vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho o atentado ao avião, porque esse foi, enfim, foi o mais gritante, né? E na sequência eu volto aí. Ó, achamos aqui o atentado do avião. Esse foi, assim, um dos que chamou mais atenção da opinião pública, né? Porque, puta, derrubar um avião, né, cara? Um avião comercial, com pessoas. Isso na época pegou bem mal para ele. Teve um outro atentado também que foi. Na verdade, tem vários, né? Vocês estão vendo aqui, cara. Tem mais de 50 atentados com bomba, né? Cada um com vítimas que não tinha nada a ver com isso. Muitas das vezes era para atingir um policial ou um rival, porque os cartéis também estavam em guerra, né? Tanto que nesse lugar aqui, cara, tem uma história bem legal, que quando o Escobar, o cartel de Medellín, estava em guerra com o cartel de Cali, que também era muito poderoso, é até mais poderoso que o cartel de Medellín, só que a diferença é que os narcos de Cali, eles eram um pouco mais businessmen, assim, sabe? Então eles não apareciam tanto na TV, todos eles eram de família mais nobre, então eram pessoas que estudavam e tudo mais. Eles eram um pouco mais centrados, né? Políticos, envolvidos. E né, durante essa guerra, eles colocaram um carro-bomba, o cartel de Cali, e explodiram bem aqui, na frente da casa da antiga casa do Escobar. Nesse processo, a filha do Escobar, que estava próxima, ficou surda. E ela é surda até hoje. Enfim, foi uma guerra muito sangrenta, pessoal, principalmente nos anos 80, 90. Nem parece que tudo isso aqui aconteceu. Eu que vi muita, enfim, documentários, séries sobre o assunto, tá aqui agora, nesse lugar, sabendo tudo que aconteceu, enfim, até arrepia um pouco. E olha esse outro pedaço aqui do monumento. Cada furinho desse, vocês veem que são muitos furos, muitos mesmo, são vidas perdidas, né? Muitas delas inocentes, que não, enfim, não tinha nada a ver com essa guerra, tava só vivendo a vida normal. Como eu falei, um dos atentados que mais chamou atenção, além do atentado do avião, ele colocou uma bomba muito próximo de uma escola de infantil, e, enfim, pegou muito mal. Ele, na época, como disse, ainda hoje tem pessoas que ainda acham que o Escobar não uma boa pessoa, sabe, mas que não acha que ele é de todo mal, mas na época ele ainda tinha mais pessoas, né? Ocorre que durante esse processo de guerra contra a deportação, tudo furos, pessoas que colocam aí flores para homenagear seus conhecidos, amigos, ou seu povo, né? Porque muitas pessoas morreram mesmo nesse processo. Enfim, é uma situação muito delicada, né? É compreensível os esforços do governo colombiano para não transformar a história de Escobar, endeusar a história de Escobar, né? Que isso se acontece, por exemplo, no Brasil. Você vê que o crime acaba sendo muito endeusado em alguns lugares, sobretudo em comunidades em que o Estado não chega. Imagina na Colômbia com toda essa propaganda, né, do narcotráfico. Existem muitos filmes, séries que colocam Escobar, na verdade, de uma perspectiva, não diria que positiva, mas não tão negativa, sabe? E esses espaços que mostram quantas vidas se perderam nesse processo, como que na verdade era a realidade, é impactante, né? Eu estava conversando com um colombiano, enfim, não gravei porque não é sempre que dá para sacar o celular e gravar, e ele era um pouco mais velho, uns 30 anos, e ele falou que, 30 anos, 50 anos, e ele falou que era relativamente comum, sei lá, chegava Escobar com seus sicários, e se ele chegasse numa região que, sei lá, tivesse uma moça bonita, que interessou a ele ou a um deles, mesmo que essa moça fosse casada ou não, eles, enfim, tentavam se apropriar, ir a casos de abuso. Não é uma história legal, mas, enfim, é o que aconteceu, não dá pra gente não compartilhar, né? Vim aqui em Medellín não compartilhar. Então, a gente tem mais alguns depoimentos, né? Ministro de Justiça, assassinado aos 37 anos. Muita gente que morreu, pessoal, muita gente. Deputado, ministro, policiais a rodo. Candidato à presidência da República, Luiz Carlos Galán Sarmiento. La justiça como la liberdade e la vida tenemos conquistá-la todos os dias. A luta por esses ideais não termina nunca. Assassinado, 45 anos, de 89. Muitas pessoas, pessoal, muitas pessoas, muita gente morreu.
Ó, diretor de periódico, dono de jornal, assassinado. Tudo isso pelo narcotráfico. Tudo isso pelo narcotráfico. Governador da Antioquia, que é esse estado que a gente está, assassinado aos 43 anos. O direito de la vida não é um direito fundamental do homem, pero la violência irracional sigue manchando cada dia esse sagrado direito. Você vê, isso aqui são só alguns casos de pessoas que morreram lutando contra o narcotráfico. Então, lugares, espaços como esse para relembrar a história, né? Porque aquilo, né? Quem não sabe da sua história está destinado a repetir os mesmos erros. E é isso. Lugarzinho pesado. Galera, 2 complementos aí que eu não sei se eu falei nos takes anteriores, mas primeiro, o bairro que a gente estava lá, o bairro do Pablo Escobar, ele só é conhecido assim pelos locais. Na verdade, o nome oficial do bairro é bairro Comuna 9, bairro Buenos Aires, que, como eu falei, o governo não quer ficar dando holofote para o Escobar, para a história deles. E eu também mencionei que algumas pessoas não acham que ele foi tão ruim, mas é uma extrema minoria, tá? Todos os colombianos que eu falei aqui até agora, quase todos, é um assunto bem delicado para eles. Tem que falar com cuidado, assim, porque todo mundo tem algum conhecido, algum familiar que... Ou até o medo, né? Imagina, você viver num lugar com todo atentado. Inclusive, o Murilão tava falando... O que você tava falando, amor? Cara, aqui tem um QR Code, depois eu vou colocar o link para vocês, mas que acessando tem a história de cada uma das famílias que estão com o memorial aqui. É uma playlist no YouTube, não sei se está para enxergar daí. Tá. Né? Então, as famílias conversando, como eram essas pessoas, o que aconteceu. É bem interessante para quem quer se aprofundar. Enfim, trazendo, de fato é uma ferida aberta aqui do povo colombiano. Você percebe que sempre que toca nesse assunto de Escobar, dá para ver que eles ficam um pouco receosos, assim. Que a gente que é de fora, né, mano? A gente tá acostumado só com o plata e o plumo, a história meio fictícia, mas para quem viveu aqui esse período de terror, é uma outra perspectiva, né? Você vê que aqui são alguns casos só de pessoas que foram assassinadas. Tem muitas pessoas que nem sabem ao certo, nunca se encontrou o corpo. Lá na Comuna 13, a gente vai ter um pouco do outro lado da história, né? Que é basicamente a Comuna 13 é um bairro central aqui em Medellín que foi dominado pelos narcotraficantes. E, cara, muito terrível, muito terrível. História complicadíssima. A polícia fez uma operação lá, que eu vou entrar no detalhe assim que chegar lá, acho que vocês vão gostar. Aguenta aí que a gente tá indo pra lá agora, tem mais um pedaço interessante aqui da Colômbia ainda, hein? Simbora. E, se você não é inscrito, já se inscreve. Próximo vídeo provavelmente vai ser na noitada colombiana aí. E, cara, pensa comentários, viu? Tô um tempão sem gravar, não é à toa. Tô um mês aqui na Colômbia. E já tô até triste. Tô até triste que ficou um pouquinho, chegou a hora de ir embora daqui a um mês. Mas é isso, tem outros países pra gente passar ainda de novo. Equador, de novo, Peru. Vamos pro Chile, que a gente não passou na ida. Pro Paraguai, pra Argentina. Então, se não é inscrito, já se inscreve, curte esse vídeo. E se embora, que tem muita coisa pela frente ainda. Como é que agora, do outro lado da história, na famosa Comuna 13. Dá um 360 pra vocês verem. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Gracias. Tá vendo? Tá vendo? Aqui é assim, Colômbia é assim. Não tem um segundo de paz. Aí vamos seguindo aqui nossa tour. Como eu tava falando pra vocês, a Comuna 13 ele é o outro lado da moeda. Porque muita gente confunde a Comuna 13 e acha que é o bairro do Escobar, mas na verdade não é. Como vocês já viram, já passou no bairro do Escobar, a Comuna 13, na verdade, é uma das sequelas do fato do Escobar. Para quem não conhece, a Comuna 13, ela durante os anos 80 e 90 foi o bairro mais perigoso dos bairros mais perigosos do mundo, na verdade. A Colômbia fez a maior operação, praticamente operação de guerrilha, para afastar o narcotráfico, as guerrilhas que moravam aqui, chamada Operação Onion. E foi assim, verdadeira chacina. Eles divulgaram que morreram milhares de pessoas, mas até o número já sendo muito grande, a população mostra que morreu muito mais do que foi divulgado. E a partir de 2010, com o objetivo de revitalizar, né, para o pessoal não retornar o tráfico, como aconteceu em algumas comunidades do Rio de Janeiro, virou esse centro cultural. Vou dar uma voltinha para vocês verem.
Muito legal, muito diferente. E vamos subindo aí pra ver. E a gente não tem roteiro, então vai descobrindo ao vivo. Essa camiseta, inclusive, eu comprei aqui, tive aqui semana passada. E muito legal, é um lugar muito vibrante, que emana arte para todo lado. Bem turístico, né? Tem muito gringo, mas ainda assim também tem muita cara da Colômbia, é um lugar muito singular. A gente está só no comecinho aqui na entrada, mostrando para vocês onde a gente anda. Só no comecinho, tem muita coisa para cima aí. Começa com roupa, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Aí geralmente um mega choque cultural e de dança e cultura e comida, em bares. Você ainda tá no vídeo, então aguenta aí até o final, tem muita coisa pela frente. Estamos só no comecinho da comuna aqui. E é um rolê que, mano, quem não conhece, tem que conhecer. Todo latino devia conhecer, porque é um lugar muito singular. Muitas conexões com o Brasil, inclusive. Eu sinto que a Colômbia, dos países que eu passei na América Latina até agora, é o mais parecido com o Brasil. E vamos seguindo. Graças, papi. Eu meti um graças, papi, rapaziada, mas vocês não estranham, não. Aqui em Medellín é super comum, velho. E a galera chega e fala, ah, papi, parece meio chola, mas é comum. Bem comum aqui de Medellín. Medellín, né? Medellín é em português. Aqui na Colômbia, mais especificamente em Medellín, os dois L's têm som de J. Então, polho, todo mundo fala polito, né? Frango. Aqui é pollo, Medellín. A gente tem que se habituar ao lugar que a gente está, né? E aqui é subir até umas horas. Vamos subindo aí, ver o que nós encontramos. Será que nós encontramos a baguncinha hoje, amor? Com certeza, né, irmão? Ele tá ativo. Chegou ontem, tá procurando. Como eu falei pra vocês, a cena aqui é a cena da arte. Então, vocês vão ver muito grafite, muito artista de rua. A gente tá só no comecinho ainda. Ó, já vê um Cristo Redentor ali em cima, ó. Um lugar muito singular, de fato. Muito diferente do que eu vi até agora. E é basicamente o lugar mais turístico aqui da Colômbia, né? É incrível ver como que eles revitalizaram isso aqui. Durante o vídeo eu vou colocando alguns takes, tanto da operação, quanto do passado aqui da comuna, para vocês irem fazendo os paralelos. Coisa legal aqui da comuna, que a gente podia adotar nas comunidades do Rio, é isso aqui, ó. Do Rio e do Brasil todo, né? Falo do Rio porque é mais marcante. Uma pá de escada rolante. E aí? Cadazinha rolante salando, tá vendo? O fôlego já tá quase última já. Tá só começando, você não viu nada ainda. Mas simbora, que hoje o dia e a noite promete, né, parceiro? Ó, já sai de uma, tem outra escada rolante. Falei pra vocês que tem de tudo. Tem loja de roupa, balada, festa, uma porrada de gringo. Isso que a gente tá só no comecinho. Quando a gente chegar lá de cima, vocês vão ver. O colombiano é muito massa. Você chega, ele já te... sensação de estar super bem tratado, sabe? Teve uma vez só que eu não me dei muito bem com o colombiano. What's up, bro? Where are you going? Ok, I wait for you. Caralho, aí. Apareceu do nada, meu parceiro bem. Olha que só fala inglês, então agora vai comprometer aqui as gravações. Mas enfim, só teve uma vez que não deu certo com o povo colombiano, que foi um jogo ontem. Eu tava lá, São Paulo e Atlético Nacional, e, mano, mó quebra-pau, galera tacando bomba, brigando, tacando pedra, garrafa. Foi uma verdadeira cena de guerra. A gente foi liberado do estádio só 2 horas depois que a partida acabou, a gente teve que sair por dentro do campo. Então foi assim, foi uma experiência bem complicada, mas a gente sabe, né? Estádio, tanto aqui quanto no Brasil, é sempre assim, a galera vira bicho e se transforma nesse... A menininha fica olhando agora falando português. Mas enfim. What's up, bro? Say hello to my YouTube channel. Hello, YouTube channel. I'm Ben. It's Juan Pablo. It's Juan Pablo. ¿Cómo estás? Sí, estaba en el publicado.
de Brasil hasta acá. Digo, me caro até acá. Sim, sim. La cabra brasileña. Na cara brasileira, com na placa brasileira, então vocês, toda hora a polícia me para. Mas e aí, galera? Aqui, estamos já chegando na parte mais alta e essa é a cara aqui da comuna. Muito massa, muito massa. Encontrei com os amigos aqui agora, vou fazer um 10. Já volto falar pra vocês aí. Meus parceiros seguiram a viagem deles. O cara fica doido sabendo que eu vim pra cá de carro, eles não acreditam. Mas enfim, dá um 360 pra vocês verem aqui. Tá na parte mais alta ainda, mas já começa a aparecer. Na real, aqui eles têm um monte de monumento assim pra galera tirar foto. É um lugar turístico, né? Como sempre. Mas enfim, a gente não tá procurando isso aí não. Vamos dar um rolê, procurar uma bagunça. Esperar o parceiro Murilo chegar. Uma bibliazinha ali também, a galera da igreja. Tem de tudo, tem de tudo. O que importa é que a comunidade hoje faz. Muitos desses rolês, desses tours, inclusive, são feitos pela galera daqui. Assim, foi uma revolução. De fato, é um lugar a se inspirar, porque muito a aprender aqui com essa não com a intervenção em si, né, porque ela foi super problemática. Muitos inocentes morreram. Possível também, né, fazer algo do gênero assim. Enfim, não vou opinar sobre isso, mas pela revitalização do lugar, utilização de arte, cultura, realmente uma transformação assim muito singular e invejável. Dale, mano, buenas tardes. O que é isso? Para comer? Pero ¿cuánto custa esto? Ah, não, um pouco caro, não? Dale, muito gosto, puedo ver depois. Muchas gracias, hermano. Pô, até ia pegar uma formiguinha, mas 20 mil. Ei, ai. Tô bem, você? Ah. Ah, outra pessoa conhecida. Mano, tô muito conhecido aqui, velho. Tá vendo isso? Tá luego, hasta luego. Tô famoso. Essas duas aí. Tá bombando. Vai brincando. Então, o formiguinha lá, eu ia pegar a formiga, mano. Mas 20 mil, velho. Um pouquinho de formiga daquele. 20 mil dá, tipo, 30 conto, velho. É o Tadala da Colômbia. É, pode ser. Vamos por aqui primeiro, pô. Pô, 20 mil é sacanagem. Cara, porque minha formiga. Eu ia pegar pelo entretenimento aqui, né? Pra vocês verem e tal. Mas, enfim, né? Seguir nosso rolê. Espero não ver nenhum conhecido aqui, pô. Não posso fazer mais nada aqui na Colômbia, não, velho. Tá complicado o negócio. Uma plena quarta-feira. Aqui no contrafluxo agora. E o mais louco é isso aqui também, ó. Um monte de moto. Você que divide espaço para as motos. E todo mundo se ajeita, todo mundo se ajeita. Bom, como eu falei para vocês, a questão do Pablo aqui é uma incógnita. E ali tem a galera que gosta, tem a galera que não gosta. A maior parte não gosta, né? Mas ainda assim você vê uns homenagens de certa forma, né? Aqueles outros dois ali também não sei o nome, mas eu lembro de ver eles no Narcos. Então não sei, mas tá aí tudo envolvido. E a vista aqui, cara, cada vez melhora. Conforme você vai subindo, você vai vendo que só melhora. Vocês verem como realmente foi tudo modificado aqui, ó. É um escorregador. Revitalizaram totalmente o lugar, né? Para se tornar um lugar turístico. E deu um baita sucesso, porque que era só uma comunidade, virou... Porra, a moto tá vindo na bolada. Que era só uma comunidade, virou um mega ponto turístico. Na verdade, o maior ponto turístico do Medellín. Então, legal. E uma das coisas que explica a dificuldade, enfim, das operações anteriores, tentar pacificar esse lugar, é a altura. Porque olha isso, daqui você consegue ver tudo já, velho. Então, se você tá aqui posicionado na cara do narcotráfico, era muito difícil acessar a comunidade. Olha. Olha esse cachorro que bonitinho. Oi, meu filho. Graças, Babi. Esse graças papo é foda, velho. Tem que parar de usar isso. Tô me acostumando com a galera daqui, velho. Pô, parece um... Quem sabe? E aproveitando mostrar pra vocês aqui também, né? As pessoas, a cara do povo colombiano. Então vou deixar rolando aí. Não vou fazer muito corte, não. Se vocês quiserem ir pulando, vocês vão pulando. A ideia é realmente mostrar o lugar. Então, vamos andando, vamos mostrando. Qualquer coisa vocês vão pulando aí. Vou deixar cada capítulo
Vocês vão no ritmo de vocês. Eu, particularmente, gosto de... Quando eu começo a ver vídeo de viagem assim, de outros canais, eu gosto de ter tudo. Então eu deixo rolando. Não curto muito ter tantos cortes. Às vezes por fazer, né? Infelizmente. Mas eu prefiro quando é um negócio mais fluido. Então eu vou tentar seguir dessa forma. Ó, mano, quando eu falar bem, galera. Você, outra camisa até falava, mas flamenguista não dá não. Flamenguista não dá não. E aqui, quanto mais alto vai ficando, vai tendo mais pares. Então, chegar ali pra cima é só par. Também tô indo decidir, então não peguei. Vamos ver. Tá hoje. Aí, ó, 20 mil. Velho. Vocês verem como aqui é parecido até a música, velho. É um quarto. Muito parecido. Comida, fogo, cultura. Isso é arepa, isso é muito bom, amor. Arepa com queijo. Isso é muito bom. Uma filhinha aqui só. Ah, é muito bom, muito bom. Quer pegar? É, vou pegar a arepinha aqui, já mostro pra vocês. Está cabrón, Puerto Rico está cabrón, está cabrón, dale. Que massa, velho, que massa. Enfim, aqui todo lado é isso, ó. A gente parou pra pegar a arepinha aqui, ó. Do lado já tá rolando uma baguncinha. Aí você olha pra todos os lados, tem muita coisa boa. Mas tá ainda vem um pacotão de queijo e um leite condensadozinho. Nossa, muito boa. Caralho, valeu demais esses 10 mil. Meu Deus, olha isso. Muito boa. Galera, a arepa é basicamente uma massa de milho pré-cozida. E aí, gosto desse cara, de queijo. Queijo, leite condensado. E assim, incrível, sabe? Incrível, muito boa mesmo. Aqui eles têm um hábito de comer com tudo, arepa. Então, eles comem com no almoço, comem com tudo. E olha esse massa também que tem aqui. Uma vez esse negócio mais de shopping. A galera fica sendo arremessada pra cima, sobe e desce. Se não demorar pra fazer com ela aqui, senão vai segue nossa viagem. Aproveitar pra dar um 70 pra vocês verem. A neve tá se borrando de medo. Ah, porra! Que massa, velho. Que massa. Que massa, que massa. Bora indo? Bora, sim, bora. Bora seguir. Vai me calar, não? Eu não, tô de boa. Se eu pular aquilo ali agora é capaz da arepa sair todinha do meu. É, rapaziada, começou a chover. Rapaz! Suave, né? Dali! Galera da cola é muito massa, velho. Muito massa. Segui. Comecei a chover, mas não é de açúcar, meu parceiro. Ó, Juba não para o pessoal, não. Juba não para. Dali! Paulo, ele sabe que eu tava na torcida aqui em São Paulo. Paulo, ele sabe que eu tava atacando poeira, pedra. Aí é isso, né? Futebol, vida é vida. A chuva não afasta o pessoal, não, filho. Que é... Galera é forte. Ó. Uso de marihuana, bebida, comida. Tudo massa. Na real, não sei se vocês sabem, mas aqui na Colômbia é legalizado. Então você pode fumar, fazer o que você quiser com a ervinha aí. E olha que legal. Esse bar. Na real, aqui na Colômbia eles usam bastante essas mãos como mirante. Todo lugar que você vai tem uma mão dessa. Então, tô bem acostumado já. Rapaz, tá pintando só porra agora. É, então. Acho que é assim por enquanto. Vamos encerrando aqui nossa tour de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Se esse cara tá aqui é porque é sinal que vocês estão gostando, então fico muito feliz. Então, gentileza, faz a boa aí, curte esse vídeo, comenta qualquer coisa. Não foi inscrito no canal, se inscreve. A gente tá só no começo da nossa tour. Tem muita coisa pela frente ainda. Embora. Entonces tú hay hecho acá cuando acá eras muy problemático, ¿no? Sí, claro. Ah, Esto fue todo el tema de la operación Orión. ¿Usted estaba de acá durante la operación? Sí, claro, yo tenía 16 años. 16 años? Carajo, entonces tú es casi como un sobreviviente, ¿no? Ajá, yo soy sobreviviente. Oh, Irving. ¿Y cómo ha hecho? ¿Puede...? No sé si me entiendes. Da un poco, claro. Sí, bueno, no. Eso, yo estaba en el colegio cuando eso, ¿sí o qué? Entonces... Carajo. Yo vivía aquí cerquita, aquí a 2 cuadritas para atrás. Sí, arriba. Le pasé el parquecito ahí arribita. Sí. Ahí vivía yo. Y... Eso fue duro, muy duro, mucho muerto, mucha bala. Sí, yo vi unas noticias y vi que muchos inocentes también, que la policía... Un compañero del colegio mío lo mataron. Carajo, No, hermano. la perdí, al día para arriba en la montaña. Carajo, hermano. Un compañero del colegio, no, la perdí, lo mató. Tenía 14 o 15 años, creo. Sí. Pesar del pelado. Duro, mucho, eso fue muy pesado, fue difícil. Imagino muchas personas morrendo, sí. Mucho. Está mataron mucha gente. como yo vi que se quedó tanques acá, helicópteros. El día de la operación Orión. Una operación muy grande, ¿no? Sí, gracias a Dios la hicieron porque no haría. Muy pesado, la verdad. Una pena. Digamos que le tocaba a uno a esa hora, eso por allá arriba, eso era solo, no había nadie en la calle, todo el mundo estaba en la calle. Todo en las casas, con miedo. Claro, Sí. tocaba a uno. Que eso, como se subía, se metía la policía en tanquetas. Pasaba el helicóptero así a oscuro, Sí. de la noche y lo encendían a bala. Carajo. Sale y pum, se encendían el helicóptero a plomo. Uma pena de verdade, uma pena. Y eso fue algo muy pesado, pero bueno, gracias a Dios logramos sobrevivir a él. Sí, ahora es otra realidad, ¿no? No, es que la transformación, que lo bonito de la comuna es eso, lo que se transformó. Exatamente. De ser un campo de guerra. Em Brasil, nós tivemos algumas operações também para pacificar umas comunidades, Claro. pero la verdad es que lá não há hecho uma transformação, ou seja, se quedou um tempo depois e las gangues, los cartéis volveram. Ou seja, tem que poner algo no lugar. Se solo mata as pessoas e se queda do mesmo, eles... Cuando hicieron la operación Orión, Perdão? cuando fue la operación Orión, en toda la comuna, Sim. en diferentes partes establecieron bases del ejército. Base do exército? Sim. Bases del ejército. Claro. Habían casas que eran de propiedad de la guerrilla, las tomó el ejército. Ah, Y ahí se montaron bases militares. Ah, sim. Entonces, esa fue la única forma de que ellos no regresaran. Para não regressar, verdade? Mira, carajo, um acidente. Que pena. É isso, time. Relatozinho aí, pós-vídeo. Ficou até o final aí, ganhou essa explicação aí que... complicado, não? Um lugar que hoje sim é um lugar bonito e turístico, mas que passou por uma situação muito complicada, né? Porque é uma operação que, enfim, você pôde ver, levou muitos inocentes no processo. Mas enfim, agora encerrando de vez aí, ficou até aqui, sinal que está gostando. Deixa o like, curte, comenta. Até a próxima.